Oi, gente! Vocês estão bem? Hoje, nesse espaço entre o visível e o invisível, nos encontramos entre deusas. Ai, eu achei bonita a minha frase inicial, você não achou? Muito linda. Durante muito tempo, muitos séculos, a gente foi proibida de ter o nosso próprio dinheiro, de falar sobre o que nascia e morria em nós. A gente era controlada em tudo. Mas hoje, a gente tem mulheres que nasceram libertas, filhas das antigas, mas que hoje constroem seus próprios templos e cuidam da sua própria vida. E eu recebo hoje aqui duas dessas mulheres, que eu estou muito feliz em receber, a gente já se conhece, e elas têm uma força incrível, por isso que estão aqui. Renata Palomo e Juju Mama Calunga. Acertei? Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, querida. Que honra estar aqui, mana. Obrigada por terem aceitado. Muitas energias aqui, gente. Não É, três entre aspas, tá? a Não gente foi um tá... encontro à toa, né? Não, não foi. Não foi. Não foi. E é muito interessante que a gente visualmente vê mulheres em mundos diferentes, mas que se encontram. E é isso que a gente busca, encontrar um caminho legal, mas que cada um possa usar das suas ferramentas e dos seus conhecimentos. Não é? Renata, conta um pouquinho para as meninas. E para os meninos também. Então, prazer a todos, a todas, as deusas maravilhosas desse programa. Me chamo Renata Palomo. Hoje estou terapeuta holística e sistêmica. Trabalho com a comunicação também, à frente de um podcast. Agora estou num projeto novo na rádio. Então, Que rádio? Rádio Mais FM. Tá? Então, agora, caminhando cada vez mais para esse mundo da comunicação, sou palestrante também. E por conta da jornada da minha vida, eu acabei me especializando na parte da prosperidade. Então, hoje eu levo a mensagem da prosperidade, e eu sempre falo da prosperidade, aquela de dentro para fora, aquela que realmente a gente manifesta o que nós temos dentro de nós. Uhum. E estou aí nesse caminhar, e esse trajeto da comunicação, ele fez com que eu conhecesse muitas pessoas assim como vocês. Então esse nosso encontro se deu por conta disso também, né, Ju? Então, que na verdade aqui é um ritual, né? Uhum. Estamos aqui com essa maravilhosa, né? Queria muito agradecer, né? Não só pela oportunidade, mas por esse reconhecimento, porque eu acredito que mulheres como nós, nos pontos, no micro ou no macro, né? Nessa frequência que a gente trabalha, nessa dimensão. Sou do submundo, né? Então, né? Tô a mão esquerda da força e então eu falo que muito do meu trabalho é justamente isso, né? Tem esse lugar da prosperidade que nós, né, mulheres, trazemos isso como missão, né, nessa 3D que a gente está tentando subir, né, em nível de consciência as pessoas. E eu falo que o contar da minha história e esse meu processo, né, da minha relação com a morte, independentemente de religião, porque eu sempre fui, né, das matrizes africanas, eu sempre flertei com a energia do povo de esquerda, né, com esse aspecto humano, né, da mediunidade, toda essa coisa, né, do paranormal. Então, só que eu vim, né, dessa realidade desse feminino que é neurodiverso, esse feminino que tem uma hipersensibilidade, uma mama solo, sou uma mama solo, né? Então, e quebrar esses paradigmas, né? Maria Madalena, esse mundo das rosas, esse portal das rosas, por isso que eu falo que isso aqui é um ritual, porque somos artistas, então eu sou uma artista. Acima de Sério? tudo, eu sou um artista. Você Se chegar qualquer sacerdote, mama e filiais desse povo aí, eu quero já vem, aproveitar, já vou fazer isso eu agora. sou artista, na E eu já dúvida. vou fazer isso agora, pegar esse gancho, porque eu preciso trazer mais uma mulher para essa conversa. E é uma mulher que não é visível para todo mundo. Ela aparece para algumas pessoas. Ela é altiva, ela é atrevida, ela é gostosa, mas o gostosa não falo de corpo, eu falo uma mulher gostosa que enfrentou e passou
muitas coisas e hoje me acompanha nessa existência. E eu fiquei emocionadíssima ontem, recebi tarde da noite uma mensagem da Juju, que é artista e que canalizou a moça, a minha rainha, que me orienta, que faz parte desse projeto, que é a Pombagira Cigana da Estrada. E eu estou emocionadíssima e eu quero mostrar, eu vou trazer o meu... Olha isso, dá para mostrar direitinho? Juju, fala pra gente o que aconteceu essa noite. Né, Renata? Que raio de macumba foi essa? Olha isso. Juliana Bom. sendo Juliana. Não, gente, é porque assim, eu acho que para mim o mais gostoso da minha missão, principalmente nesse lugar do feminino, eu ajudo a sentar mulheres, normalmente o meu público maior são mulheres. E então, por mais que não seja alguém do meu templo propriamente, eu faço parte de todos de alguma forma. Eu ajudo a construir altares, né? A A gente vai se colocar assentar. ela Aí, né? E ali eu lá pra em participar. casa, né? Tipo, ai, que roupa eu vou? Aquela coisa. E Padilha, o que que eu faço? Sabe aquele Uhum. momento assim de... Eu vou num momento sagrado e eu já estava para dormir, gente. Era 11 e poucos da noite. Foi mais Tá. ou menos o horário que eu te mandei a Foi, mensagem. 11 horas. Do nada, né? A pessoa 23. manda mensagem. Aí ela se apresentou, né? Que eu tenho a clarividência. Aí ela se apresentou, porque eu entro na energia, eles começam a irradiar muito. E trouxe uns recados para a excelentíssima nossa anfitriã, dona disso aqui tudo. Então, eu falando assim, gente, para vocês entenderem como é o processo, eu fico irradiada na força da rainha da pessoa, para eu conseguir transmitir à distância o que eles querem passar, o que esse ancestral quer passar. Uhum. Então, eu já tive esses processos de pintura porque a pessoa estava naquele mesmo segundo tentando se matar. Posso falar? Uau, pode, Já aconteceu. claro. É, enfim. As minhas hashtags do meu trabalho, elas são censuradas. É difícil, né, sistema? Obrigada. Então, assim, eu tenho muito isso. Porque é o meu ofício, né? Eu tenho a minha energia de troca, tudo isso, enfim, Sim. administrativo. Mas é missão. Uhum. Então já aconteceu de eu ser aquela mão que está puxando. E ela passou muito essa energia. Uhum. Ela passou o ponto. E aí eles abrem um cenário, né? Porque eu sou médium empática também, né? Porque o povo acha que para você assumir um cargo, porque querendo ou não, você também está assumindo o seu sacerdócio aqui. Ó, começou, gente. Sim, é. Então, assim, é esse espaço de as pessoas entenderem que nós, sacerdotisas, prostitutas sagradas, essas mulheres que trazem, né, povo cigano muito forte como nós, tem esse lugar da liberdade. Uhum. Eu falo que a minha quimbanda ela é diferente porque eu tenho um reino a mais que eu falei, não, cigano não tem que estar dentro de nenhum lugar, ele é aqui, ele é livre aqui. É esse éter. E ela mostrou muito além. Você vê que ela é meio dark, né? Cadê ela? Ela tá ali, ó. Ela é uma coisa, ela é aquele, é lira, mas tem um lugar, então assim, é um lugar íntimo, então não é comercial a coisa, porque eu vou tocar na alma das pessoas e ela passou para mim o que ela estava sentindo, ela passou para mim, né, os processinhos internos e tipo, relembra, porque é muito sobre isso, né? Porque nós somos mulheres da espiritualidade, você também é uma médium. Você atua diretamente nesse processo de cura com as pessoas. E entra outra parte do meu trabalho, eu falo funerário espiritual também, que é essa arte mortuária. Né? A arte sacra é sobre isso. Né? Se a gente vai na igreja lá, Sim. eu falo, tudo é Exu e Pombogira aqui. São essa galera que está nessas frequências mais elevadas, onde ela fica mais, né? Elevadas assim no sentido de ir para si. Ela vai bem para cima. Então Adoro. assim, eles fazem esse meio de campo, né? Então por isso que ela, não, eu sou a rainha, eu sou a tutora, eu. Você tem outras que você cuida, mas é ela da coisa. Ela é. E você falou uma coisa que é muito interessante, que depois que eu comecei no Expanda, a gente tem muitas pessoas que jogam cartas e oráculos. E
saía, não, você é uma sacerdotisa. E eu sempre, não sou. Mas aí, para eu entender que a sacerdotisa não é só você ter um templo. É um estado. É uma outra posição, não é ser melhor do que ninguém. Não. É uma outra posição de levar coisas para as pessoas. E eu Fala. posso confessar uma coisa? Eu não sei se eu comentei em algum podcast, mas eu sempre falo que entrevistar a Juliana, para mim, foi um divisor de águas. Eita. E a gente está falando de sacerdotisa. E a Ju, desde o primeiro dia que ela me viu, ela já começou a falar, não, porque você tem tal postura, não, porque você tem que fazer tal coisa. E eu confesso que o mundo da Ju, que é o mundo da Ju, né? Agora estamos todas nesse... Mas assim, em primeiro momento, o mundo da Ju, para mim foi tão desafiador no início, porque era um universo que eu não conhecia. E eu falei para a Juju, eu pensei até em não gravar o podcast. Lembra? De tanto que a Ju mexeu comigo na primeira vez que a gente se conheceu. E desde o primeiro dia, ela vem falando para mim também, olha, essa postura, você também é uma sacerdotisa. E eu acho que o bacana da Ju é que ela fica relembrando a todo momento. Gente, eu vou chorar desse jeito. Mas ela relembra. Meu aniversário dia 12 agora. Ela nos relembra o poder que nós temos. E eu falo que a Ju foi uma grande contribuição para relembrar esse poder que eu tinha e que em algum momento aí ele foi esquecido ou ele foi tolhido, seja lá o que aconteceu, né? Foram muitas coisas, né, Ju? Tolerância do sistema, inclusive, né? Exatamente. Você, tipo, eu posso olhar para isso, né? Que cultura é essa? Que lugar é esse também? E eu lembro até hoje, porque a gente está brincando aqui, falando que eu estou no elevado, a Ju. Eu lembro até hoje a frase que a Ju falou para mim. Para elevar, você precisa descer. Quando ela falou isso, desconstruiu tanta coisa, porque todo mundo fica com a ilusão, né? Você tem que ser iluminada, você tem que ser elevada. Isso é um inferno, não é? Então, isso é uma... Isso é o inferno. Isso é uma prisão, isso é uma ilusão tão grande. E que foi a partir daí que eu falei, Ju, então me ajuda. Então, se esse é o caminho, então bora. Confesso para você que a todo momento eu fico, Ju, e aí? Ela me ajuda muito. Mas desde a primeira vez que ela me viu, ela já foi, ela conseguiu fazer uma leitura e ela já conseguiu fazer, né, os assentamentos que precisava. E para mim isso foi uma baita desconstrução, sabe? E também a gente quebrar um pouco aqui também desse preconceito ou dessa falta de informação sobre isso. Porque eu acho que é uma falta de informação muito grande, né, Ju? E por isso que eu falo, ela para mim hoje é uma referência, é um marco. É um marco. Não, mas quando vamos continuar enchendo a linguiça da Ju, a gente já vai para Renata, mas quando ela foi no Expanda, que a gente entrevistou, eu fiz questão de falar que eu, por várias vezes, me desconectei, que foi uma coisa, e no final eu tive visões e tal, e eu me emocionei muito, mas a gente se conectou também, de alguma forma. A gente teve opa, peraí, reconheço, talvez já tenhamos nos encontrado em algum momento da existência. Vocês colaboram com a minha missão, eu sou o sistema funerário, vamos dizer assim. Eu sou o processo de morte mesmo, né? Então, eu na minha arte, eu identifiquei isso. As pessoas que cruzavam o meu caminho, até no próprio ateliê, eu estou em assentamento, eu estou fazendo tal coisa. E de forma ritualística, para quem é, né, das crenças, dos cultos, enfim, a pessoa está morrendo ali. Exato. É esse lugar. Foi o que eu identifiquei, porque eu morri, uma parte minha morreu, entre aspas, óbvio, mas uma parte minha se foi para que essa nascesse.
Eu estava nesse processo de renascimento, de reencontro comigo mesma. E aí chega essa energia, não é? E aí a gente, opa, calma, tem um caminho legal aí para a gente seguir. Que acaba sendo um lugar também, eu falo, né, de como eu me reconheci como luciferiana, é esse espaço, né? Tipo, eu vim da densidade, eu reconheço esse submundo, esse deserto, esse processo. Eu reconheço, né? Então, eu acabo acolhendo. Eu já ouvi até de artistas, assim, por que você não expõe? Vai numa feira. Eu falo, mas eu não trabalho com estoque, né? Então, assim, é pouco ou nada sobre fazer propaganda, porque eu entro no campo da pessoa. Eu já passei mal, né? Já tive peia pintando, porque eu puxo, às vezes, né? Então eu falo que ser doula da morte é realmente você ter esse preparo. Você vê que eu nem fico falando muito, eu sou quimbandeira, eu sou isso. Sim. É pouco ou nada sobre isso, porque qualquer pessoa pode passar pelo meu portal e reconhecer essas energias, entender que de uma forma superior também eles estão ali para dar a mãozinha, porque a gente precisa descer. A gente está aqui na matéria para manifestar. Você acha que essa sua relação com a morte, você usa isso, você passa isso para a gente de forma tão natural, tá tudo bem? Você acha que isso, o ser mulher, influencia muito nessa, tá tudo bem, vai ficar tudo bem? Você acha que o ser mulher te deixa o caminho mais fácil? Olha, assim, eu acho até interessante eu falar que, assim, eu super acolho os meninos, tá? Então eu falo que até o meu coió, até as minhas chibatas, eu falo que é nesse lugar de evolução e justo, né? Mas, assim, eu identifico, até no meu olhar do Tantra, né? Do Tantra que eu reconheço, que eu fui iniciada e estudo até hoje, e do meu olhar como quimbandeira, já que eu trago, né, as Magdalas, egipsíacas, eu tenho uma linhagem dessas mulheres qual que é a perspectiva da mulher que passa pelo deserto? Biologicamente, nós morremos o tempo inteiro. Eu tenho a sensação que, você vê, meu público é mais feminino, mas, por exemplo, homens, quando passam pelo meu trabalho, pelo meu portal imersivo, enfim, os homens, às vezes, têm mais dificuldade. Porque é como se, tipo, não é da natureza dele, esse processo, né? Eu identifico esse lugar da mulher, espiritualmente falando, nessa postura, né? O Jung falava, né, que vai ter a era das sacerdotisas, né? O cara que investigou o livro dos mortos, né? Então, eu assim, clinicamente falando, biologicamente falando, filosoficamente falando, quando a gente desconstrói o que o patriarcado impôs na religião e na filosofia e na medicina, a gente entende que na verdade, apesar do movimento alquímico, hermético, né, ter talvez um aspecto masculino, que dizem de seu princípio, eu falo, será? Eu questiono. Eu questiono os sistemas. Então, assim, mas eu sou mago no céu. Mas não sei o quê. Eu falei, tá, mas quem você leu? Essa pessoa, né? Então, esse lugar da morte, apesar de eu ter vindo, né, eu até comentei com vocês, esse lugar do medo, mas eu consegui ter essa expansão de consciência de que, não, é uma mulher que precisa trazer isso. Porque tem todo um aspecto de cíclico mesmo, né? Tipo, é como se o masculino precisasse também relembrar esse espaço, reconhecer esse espaço. E se ele não fizer isso, até que é muito normal, né? Você vê, por exemplo, você tem o seu parceiro, eu assentei os dois. Eu reconheci o guardião dele, só que eu assentei ela primeiro. Temos uma plateia masculina hoje. Sempre temos, tá? Uma plateia masculina. Futuramente isso vai acontecer, você sabe. Né? E você sabe que a predisposição é isso acontecer, né? Lá vem ela, Renata, lá vem ela. Tá faltando, vai encher. Contribuir com a arte da galera também. Sim, não, mas a gente vai ter plateia, são planos. Uma coisa que eu falo, né, Rafa, que a Juliana fala, escreva. Porque às vezes eu duvido
as coisas acontecem e eu vejo a cara da Juliana assim, estampada na minha frente, viu? Eu te Eu Nossa, falei que eu vou ela fazer uma Ela, Eu te ela, é disse, ela é sua falei. obsessora. Tem que fazer um gif da Juliana. Eu, sabe o que eu te sou? disse. Eu sou uma. Às vezes, na vida das pessoas, eu sou uma quiumba pró-social. Ela é. Tipo, eu. É, meio isso. você falou sobre isso e eu vejo também uma coisa do masculino que é não se render, né? Eles precisam sempre estar no comando, sempre serem autossuficientes, sempre proverem. Isso é uma pressão também para eles, né? E aí vira uma mulher que fala sobre morte, que é a entrega, que é o... Olha, Tipo, não tem barganha comigo. isso. Não Então, tem. eu acho que assim. dá uma... Ok, não... O que você ia falar, Rê? A Ju ajuda os homens a tirar esse peso. Porque Isso é é um muito peso que eles importante. carregam Pra também. caceta. Porque foi algo que eles aprenderam. Uhum. A sociedade fala isso. O homem tem que ser o provedor. O homem tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente sabe do equilíbrio homem e mulher. E a gente sabe também das funções diferentes. Sim. Mas para eles, isso também é pesado. E a gente sente nas terapias o quanto é mais difícil um homem procurar ajuda e procurar uma terapia do que uma mulher. Sim, sim. Muito mais mulheres nos procuram, né? Rê, você acha, dentro do que você trabalha, você acha que essa nossa herança que vem lá de trás, que a gente não podia ter o nosso próprio sustento, que a gente tinha que ser submissa, enfim, toda essa história horrorosa que a gente conhece, você acha que influencia ainda hoje no bolso da mulher, dela conseguir o seu espaço no mercado ou de se realizar profissionalmente? Ainda vem essa influência lá de trás? Acho que a gente ainda carrega muito isso, Uhum. porque a gente continua ouvindo. Continua. A gente continua ouvindo muitas coisas. Coisas que nós ouvíamos na infância ainda se repete agora. E é o que eu comento com vocês. Há uns 10 anos atrás, eu ainda estava no mundo corporativo. E ainda havia essa diferença entre homem e mulher, entre o homem ganhar mais, entre a mulher ter que se provar mais. Uhum. A nossa intuição, eu sempre falo que eu tive que, nesse mundo, eu tive que desenvolver muito mais o meu masculino, porque nós fomos ensinadas que o nosso feminino é fraco, é vulnerável. E se nós tivéssemos usado o que realmente o nosso feminino disponibiliza, principalmente a nossa intuição, o nosso sentir, a nossa empatia, teria como ser forte o tanto quanto eu fui na força masculina, mas usando o meu feminino. Então, respondendo sua pergunta, sim, a gente ainda carrega muitas crenças, a gente ainda carrega muitas questões também, a gente sabe de vidas passadas, mas continua se repetindo. Então, nós estamos aqui hoje para mudar esse modelo, para justamente falar assim, não, realmente basta. Agora nós podemos andar da nossa forma, com o nosso caminhar, sendo mulher, sendo sensível, sendo intuitiva, usando o nosso feminino a nosso favor. Quando você atende mulheres numa terapia falando sobre o financeiro, você precisa desbloquear, você precisa virar a chavinha delas, no sentido de que, sim, você pode, e está tudo bem você ganhar mais do que seu marido, está tudo bem você prover a casa. Já aconteceu alguma coisa assim? Já, várias vezes. Eu sempre digo que na terapia não é somente a gente fazer o tratamento, né? Ou, de repente, usar uma terapia de vida passada, ou fazer um resgate de fractal, seja o que for, ou um theta healing, não importa o mecanismo. A gente tem que trazer consciência e não ficar presa a tudo isso. Porque isso também é uma prisão. Então, é uma assim, crença, né? É uma crença, assim, eu preciso passar por isso para eu ganhar consciência, mas não ficar presa nesse cenário, porque esse cenário já foi. O que a gente precisa fazer agora é mudar. E trazer consciência, sim, que você pode, que isso você não tem que ter culpa,
que você não tem que se sentir inferior, ou você tem que se diminuir Uhum. para você equiparar. E principalmente nas relações, não tem um à frente do outro, é um do lado do outro. Então, assim, é os dois de mão dadas e estamos juntos. Uhum. É a mulher torcer para o sucesso do homem, é o homem torcer para o sucesso dessa mulher. Uhum. Então, é o conjunto. E eu trabalho muito essa consciência assim, porque eu vivi isso, né? É. Então, na pele, eu senti durante muito tempo isso. E ajudei também a trazer uma nova percepção de relação. Eu sempre fui cobrada a minha vida toda, porque eu sempre fui por um caminho diferente. Uhum. Então eu Você fui, era doidinha. eu era aquela que rompeu os processos, eu era Sim. aquela que, eu era não sou, né? Aquela que casou tarde, que já era considerada a titia, aquela que não quis ter filho, aquela que teve sucesso, aquela que em algum momento teve mais sucesso que o marido. Uhum. Então, assim, tudo eu era cobrada. Não, tá errado, tá errado. Você fugiu dos padrões, Eu né? fugi dos padrões, mas os padrões sempre vinham atrás de mim, Uhum. naquela cobrança. Você tá errada, não Uhum. pode fazer isso. Olha, não, você não é o seu marido. Então, assim, e eu e o Pedro, a gente sempre teve uma relação tão bonita, que para a gente sempre isso foi tão claro, que sempre um ali subindo, sempre ajudando os dois. E hoje nós estamos ali Juntos. juntos, E ele está aqui. aqui, Tão trabalhando bonitinho. juntos. E quem conhece o Pedro sabe da força dele, que ele Uhum. nunca precisou provar nada para ninguém. Uhum. Mesmo porque para ele sustentar sua energia, meu bem. Existe Ó. isso, né? Que bom que você entrou nessa. Existe isso, Vendo né? aí, ó, um confete Para de sustentar a energia da mulher potente, tem que ser um cara potente, Tem. não é? Senão não vai. Então, aí que entra a parte, você vê, eu recebo muitos homens me procuram, Uhum. né? Porque, assim, eu trabalho com a Maria Quitéria, ela é meu lado sapatão, então é aquela coisa meio amiga falando, entendeu? Então, assim, essa relação, né? Essa questão de relacionamento Uhum. e a questão heteronormativa, porque eu não sou hétero. Então tem outra coisa, Tem né? outro rolê aí outro também, rolê. né, Juju? Né? Eu falo que eu sou heterossexual, mas eu sou homoafetiva. Ok. Eu adoro sentar, mas conviver aí já vai dar pau. Aí não vai virar É só a um terceira PA, guerra. né? É um PA. Tipo, E vai o ser- amor vai- é outra Tem que coisa. ser muito caveira, muito. Então, assim, mas assim, a minha relação com isso é muito diferente porque eu tive uma referência muito ruim desse masculino provedor. Eu não sei o que é isso, Uhum. né? Eu falo que sem problema nenhum de que meu pai deveria ter sido preso, né? Nesse Tá. nível de negligência com o masculino, de abandono, Uhum. de jogar a gente num bairro periférico e abandonar mesmo, beirando cárcere e escravidão, assim. Nossa. Né? Tem assim, essa é a verdade, né? A família tem uma certa resistência, mas assim, eu tive que começar a vestir essa camisa da provedora sem propriamente saber se isso era função de menino ou de menina. Percebe? É um outro Isso é mundo. muito mais recorrente do que a gente imagina. Entendeu? Então, assim, essa coisa é porque eu me reconheço como, por exemplo, no Tantra não dual. Hum. Vamos dizer assim. Então, assim, atipicamente, aquela criança já sabia, já tinha essas entidades aí, que eu tive que ir para o mundo para, ao mesmo tempo, inspirar a irmã, puxar, resgatar a mãe, toda essa questão da espiritualidade forte e ir para o mundo, né? De, sei lá, você vê, minha questão com perfume veio daí, né? Mas então, assim, vamos dizer, terapeuticamente, eu gastei muito dinheiro para me resolver, mas nunca eu tive a intenção, eu nunca sentei praticamente na frente de uma pombagira, vamos dizer assim, bem em clima de terreiro, para pedir macho. Eu sempre pedia dinheiro, pedia trabalho, eu sempre tive uma caminhada, uma consciência, mesmo ali na minha imaturidade, de que eu tinha que chegar numa conquista em solitude. Uhum. Eu me reconheço como não vou dizer, eu já fui celibatária, mas assim,
eu me reconheço nesse aspecto até público, de tipo, sim, é possível ser uma mama solo. Uhum. Né? Eu atendo muitas mulheres que têm essas questões. Uhum. Né? Tipo, ó, tudo o que eu tenho no meu templo, esse templo, eu levantei sozinha. Né? E, querendo ou não, assim, você ter consciência dessa carga e eu assumir esses caixões desse masculino todo ao mesmo tempo. Né? Então, acaba sendo uma provocação. Então, assim, para se conectar comigo, eu acho que essa parte que você falou de eu tirar o peso, porque, tipo, eu tô na guerra junto, assim, sabe? Eu reconheço esse lugar, eu já fui casada com uma mulher. Uhum. É uma outra realidade, não existe isso. Tipo, essa postura é do homem, sabe? Hum. É meio desafiador, né? Apesar de, na psicologia, nas coisas todas, tá, energia masculina e energia feminina. Eu reconheço essas energias, mas na prática, né, desses enfrentamentos que a mulher tem que ter, o que eu desbravei, que eu vim, que hoje em dia esse oba-oba, até que acontece até com algumas religiões, com o arquétipo, eu estou falando do arquétipo da Pombogira, de Madalena, dessas mulheres que meio que abriu esse portal para nós nos rebelarmos, vamos dizer assim. Mas assim, eu vim da época que não tinha internet. Eu demorei para ter computador na minha casa porque nem condições eu tinha. Então eu me conectava já com essas energias sem saber. Eu já sabia que tinha algo ali. Então não tinha referência. Eu não tinha referência. Então eu só fui construindo, né, o que eu podia, né, relacionamentos, lutos e muitas coisas. Mas a linhagem que eu correspondo são de mulheres que seguem sozinha pelo deserto. Eu posso ter conexões, mas eu nunca, por exemplo, eu vou cobrar no nível de codependência um homem dele ser provedor, porque eu já sou. Sabe aquela coisa meio share, né? Esse lugar da share? Eu já sou. Eu te fortaleço para você estar na mesma frequência que eu. Mas se o cara não tiver, não tem como, não sobrevive. Na verdade, não dá. Não É o dá. culhão. Não dá. Se ele não tiver o culhão, Não dá. não vai. Tem que estar, assim, o que eu carrego historicamente no sentido de eu ter que assumir esse papel na minha vida, para eu abandonar, vamos dizer, um pouquinho esse papel, tipo, não, deixa eu, não vou dizer descansar, mas deixa eu fazer outra coisa, eu preciso confiar muito. Então, assim, o cara, eu tenho que ser bem caveirão ali, é bem quando eu falei de vocês, né, você e o Vinícius, sabe, tipo, sabe? Assentou. Isso para mim é o assentamento, né, do Exu e a Pombogira. Né, então. Eita, o Vinícius está em todos os episódios aí, Rafa. Não, tem que. Ele sempre Tem que está arrear o padê na nossa oratória para. Não, mas é isso, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho que a forma de tirar esse peso do masculino é não isso se apegar na liturgia patriarcal de novo, porque querendo ou não fica aquela limiar, né? Então, tipo, eu tô para ter o cara que me banque. Então, assim, eu sempre fico, peraí, gente, eu não estou me encontrando em lugar nenhum, o que que eu faço? Mas assim. eu também tirei um pouco esse peso nosso. Porque até pelas nossas histórias de vida, a gente teve que ser autossuficiente, não teve escolha. A gente teve que ser autossuficiente. Só que à medida que você se coloca como autossuficiente, em algum momento a gente também deixa de se permitir receber. E você entrou num ponto muito legal, porque eu sofro disso. Eu me coloquei nesse lugar e até para trabalhar a prosperidade em mim e nos outros, eu observei isso. Então a gente construiu o arquétipo da guerreira, e somos. E ele é forte e ele nos protege de muitas coisas. Só que agora a gente pode trazer um pouquinho desse equilíbrio e se permitir receber também. Se permitir que ele faça alguma coisa por nós, que outras pessoas façam alguma coisa por nós. Nós tomamos tanta porrada que a gente tem medo, ou a gente não acredita que alguém possa fazer algo por nós. Mas pode. Então, às vezes, eu e a Ju, a gente conversa bastante e às vezes, assim, eu percebo essa troca, né? Essa ajuda mútua do equilíbrio. Então, olha, você pode se permitir, agora você pode receber. Olha, dessa pessoa, pode confiar.
Então a gente saiu também desse lugar do receber. Então verdade. agora é buscar o equilíbrio. Podemos sim continuar sendo provedoras da nossa vida. O provedoras que a gente quer dizer é não depender, né? Nós temos os É aquele, nossos se ele for recursos. embora, eu sei o que fazer da Eu vida. sei o que fazer da vida. E eu Uhum. acho que é aí que está a individualidade. Uhum, Eu uhum. acho que isso é E bacana ter a também. sua própria vida, né? Ter as suas amigas, sair com as suas amigas, fazer o que você Exato. gosta, não Uma ficar... coisa que eu sempre tive com o Pedro, desde que a gente começou a relação, eu sempre falei para ele, Pedro, estamos juntos por opção Uhum. e por escolha. O dia que não for mais uma escolha, não faz mais sentido. Só que você tem a sua vida, a sua individualidade, eu tenho a minha vida, a minha individualidade. E soma, isso é soma, Sim. isso não é dependência. Uhum. Então, eu acho que é nesse lugar que a gente tem que E entrar. tem uma coisa legal que você traz coisas novas. A gente tem o que, falando de uma forma mais vulgar, a gente tem o que conversar. Porque cada um tem também a sua vida fora da vida do casal. Então é importante essa individualidade, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e ou eu não quero mais e vou embora, ou ele não quer mais e vai embora, e aí? E aí não se reconhece mais. E aí vem naquele processo quem sou eu, o que eu faço, no desespero. Então, é importante, na minha visão, é importante sim a gente ter a nossa firmeza, sermos provedoras dentro do que você disse, tendo a consciência também de que cada um precisa do seu caminho, sim, cada um precisa ser, mas juntos. Entende o que eu quero dizer? Fui confusa, né? Somos libertos, mas estamos juntos. Para Juntos quando, por se escolha. talvez nos separarmos, eu sei quem a Ione é, a Renata vai saber quem ela é e a vida segue. Né? Porque eu falo isso porque eu atendo algumas meninas que se separaram até de namoro, que não sabem o que fazer da vida. Como não sabe o que fazer da vida? Como não sabe do que gosta, não sabe o que vai fazer bem? Isso é muito perigoso, não é, Juju? Olha, isso é um aspecto, assim, que bom que tem alguns meninos, de novo, confete, axé para vocês. Vocês são exceção, tá? Mas, assim, aí linka com a outra pergunta que você fez. Justamente, assim, na natureza do homem, essa coisa dos ritos de passagem já não ser ali inerente, o processo, então realmente precisa de uma força, né? Precisa de uma dor, né, no processo. Então, os que se permitem embarcam no portal, transcende, a coisa vai. Mas tem uns que têm uma grande dificuldade, vão bater de frente com isso. Né? Vão ver aquilo como algo a ser aniquilado, né? Mas mulher também tem muito disso, né? Então, assim, é a questão da personalidade. Então, por exemplo, eu também tenho várias inimizades em questão com o feminino. Ou são experiências da vida, Juju? Eu acho que é uma mistura, aí, uma né? mescla. Porque personalidade, gente, às vezes o fator social, o fator do contexto ali é indiferente. A pessoa, quando é uma merda, ela é. Desculpa. Sim. A pessoa, quando é a reza inversa dela e do mundo, é isso, né? Aí já vai para a área forense. Não tem negócio, não tem. A pessoa não opera em prol a nada de evolução de ninguém dos outros. Ela está por ela e ponto. Ela é cega, surda e muda pro que é do outro, né? Isso não tem a ver com a sexualidade ou gênero. Então eu tenho muito essa clareza, mas querendo ou não, eu falo que é um aspecto, eu falo reptiliano da história, essa coisa da lógica extrema, né? Então a gente está em questão dos relacionamentos, isso em nível, eu falo para as pessoas, gente, calma, está tendo uma tá remasterizando, está tendo uma peneira mesmo. Então, por exemplo, você trazer esse conteúdo, abrindo esse portal para esse tipo de fala, quem receber, sabe, o processo do exílio, do limbo? Então, assim, verdade. isso precisa ser colocado em xeque. Então, não é que a Ju, né, não é nem a mama mais, não é que a Ju tem ranço, tem problema com o masculino, que não deseje, não é sobre isso. Mas é que realmente estamos numa pausa, tipo, pera lá que o negócio não tá sério, a gente tem que ter um cuidado. E a mulher chegou num processo de independência, de entender que a mulher que essa, né, é a terra, né, a mãe terra, ela que gera. Então, querendo ou não, se o cara não, se o masculino, né,
e o nosso aspecto, né, também masculino não reverenciar isso, a gente não É um vive. problema. A gente não problema. vive. Acabou, gente. É caos, é guerra. Qual é o propósito de nós estarmos aqui? Então, a gente que tem esse lugar da espiritualidade consciente, a gente precisa se colocar na linha de frente. Sim. Né? Então, tem mulheres como você, como eu. Aí vai se achegando esse masculino que, tipo, não, pera lá, eu preciso trabalhar essa parte, o meu feminino também. Uhum. Porque o que eu conheço foi totalmente deturpado também. Eu só conheço que eu tenho que ser assim. Ser homem, para ser legal, eu tenho que ser escroto, por exemplo. Então tem Exatamente. todo esse. É botar ordem mesmo. Eu, pelo menos, como mão esquerda, eu compreendo e vibro esse caminho do meio. Tenho esse entendimento do Oriente, eu acho que eu já falei até em podcast. Uhum. Mas eu trago essa postura de ordem. Agora, quem está no caos, do caos pelo caos ali, na reza inversa, os antissociais até espirituais, é real. É real. Então, assim, é um lugar de empoderamento de ambas as partes. Né? Então, Sim. quando eu adoro assentar a pombagira dos caras, e às vezes é uns caras assim, sabe aquela coisa, cospe no chão, sabe aquela, é bem esse lugar. A gente essa E eu- semana falou sobre isso de homens que recebem pombagiras, que tem alguns que acham que vão receber a pombagira e vão sair beijando o homem por aí, né? Para falar menos esdrúxulo possível, menos vulgar possível. Tem homem que tem essa dificuldade de trazer o feminino, né? E eu vou falar uma coisa aqui, que eu posso estar falando uma grande besteira, mas talvez se o homem tem alguma questão em trazer o seu feminino, você acha que lá no fundo tem um feminino gritando para ser liberto? Não estou falando nem de sexualidade, mas uma coisa assim, querendo se libertar, e como ele vem dessa criação, desse sistema, ele segura isso. Imagina, eu incorporar uma mulher. Olha, acho que dá para a gente aprofundar legal nisso que você falou. E é exemplo do ateliê. Eu falo que esse meu ateliê ele é mais... Eu tenho muita experiência de templo, essas coisas, mas esse ateliê... Mas o que eu tenho de experiência nesse perfil assim extremo, né, das polaridades, quando vai se conectar com a energia de Pombogira, eu acho que isso que você trouxe é tipo, ele vai ser obrigado a olhar para um feminino, que às vezes é a mãe, é a avó, que sofreu algo que ele carrega de padrão. E ele vai ser obrigado a ver isso. Então, para ele assentar a pombogira dele, ele vai ter que resolver essa história, ele vai ter que olhar para essa olhar mãe. De frente. Ele vai ter que resolver isso. Então, às vezes, o alarme de fuga desse aspecto do feminino, porque é o sistema mesmo neural. É fuga, você ataca, enfim, né? É a linha do medo mesmo, é o hertz do medo mesmo. Então, dependendo do quanto o referencial desse feminino está ferido, está negligenciado, representa fraqueza, representa inferioridade, de repente, ele vai ter dificuldade de acessar aquilo ali, porque ele vai ter uma sensação ali, que eu acho que é meio que da catarse, de que ele perdeu o poder. O controle. Perdi o controle. Isso, perdi o controle. Aí, porque querendo ou não dar uma enxurrada ali no campo aquático, né, no campo emocional. Né? O feminino, ele é muito sobre isso. Né? Então, eu falo que é corriqueiro na história a negligência do masculino nesse portal, mas quando é uma mulher que também negligencia, é 3 vezes mais. Né? Eu falo que uma mulher psicopata cuidado 1000 vezes, porque ela carrega biologicamente algo, uma expertise, uma coisa que a mulher tem. Uma sagacidade. Entendeu? Tudo bem que as nossas entidades, meu bem, as nossas entidades é tudo desse modelo. Portanto, não mexa. Eu não tenho para onde fugir. A Elise Batsu. Pombagira Viúva Negra, existe, tá? Eu tenho uma sentadíssima lá na minha casa, minha filha, quando o negócio começa, ela que eu alimento. Então é sobre esse lugar mesmo. Tem medo de acessar. Os aspectos sombras femininos são muito difíceis de passar. E eu acho que é a busca dos dois lados. Porque é aquela mulher que também precisa olhar para esse feminino ferido, o homem que também precisa olhar para isso, ou a mulher para o masculino. Então, assim, é sempre a gente trabalhar
as polaridades. É. Porque para buscar o quê? Justamente esse equilíbrio. Rê, eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder depois. A gente vai colocar aí o Alma Dalma, nosso patrocinador, no ar. Eu vou te deixar uma pergunta para você responder depois, tá bom? Falando nesse masculino, nessa dificuldade desse masculino olhar para o feminino, você, nesse mundo, a gente está falando muito do financeiro, né? Eu acho lindo isso. Esse saber controlar isso, porque eu sou completa. Vou até conversar, viu? Vou deixar aqui. Você deve atender e tratar e cuidar de muitos homens, né? Você trata esse feminino neles, você precisa acessar isso neles, mesmo que seja de forma indireta, para que eles consigam equilibrar ou talvez chegar mais próximo do equilíbrio possível para endireitar o caminho financeiro? Para tudo. Vamos falar de Alma Dalma. Vocês gostaram daqui? Fala no microfone para todo mundo ouvir. Esqueço. Lindo, gente. Espaço maravilhoso. Acolhedor. Legal, né? É gostoso, né, Ju? Gente, eu sou suspeita, vim do teatro, sou da dança, então só o cheiro daqui já é uma imersão. Eu né? não sou, mas É estou lindo. querendo ficar por aqui. Viu? Olha aí! Não Pronto, sou já ainda. E traz o Pedro. Espaço sagrado, gente. Lindo. Não fiquem de bobeira nos movimentos daqui, tá? Porque Eu já tô tem pensando energia aqui. forte aqui lá, firmada. Juju falando, Renata falando. Não, eu já estou pensando em algumas coisas aqui, viu? Pronto, É tá isso, vendo aí, gente. Vinícius? Ideias. Tá vendo lá? Ele tá te filmando aí. Então a gente fica agora com o Alma Dalma, a gente já volta. Voltamos então aqui. Vocês viram aí o Alma Dalma, a gente tem espaço para tudo e para todos, tá? Como o Vini falou aí, bem bonitinho, tem o QR Code, tem o telefone. É só você acessar lá e pedir mais informações, tá bom? Voltamos aqui. Rê, lembra da pergunta que eu te fiz? Lembro, seu Vamos lá. trabalho feminino. Isso. Indireta homens. ou diretamente? Depende do nível de consciência do homem que me procura. Uhum. Então, tem alguns que eu posso falar do feminino de forma mais direta. Outros eu tenho que ir aos poucos. Mas tenho que trabalhar, não tem como. Porque o homem também precisa se permitir receber. Principalmente se ele é casado, ele também tem que começar a observar a mulher que está ao lado dele. Porque quando a gente fala de finanças, num casal, são os dois. Numa casa, são os dois. É a energia do dinheiro como um todo. Então, você tem que trabalhar esse equilíbrio com o homem, com a mulher. Geralmente, quando eu atendo uma mulher,
o marido vem por tabela, ou o contrário também, quando começa pelo homem, a esposa vem. Porque é esse olhar, e tanto os dois precisam aprender a receber, e eles também precisam trazer esse equilíbrio. E essa visão de casal, de energia, são dos dois, os dois Sim. juntos, os dois É somando. o mesmo caminho, É o mesmo mesmo propósito, caminho. né? Verdade. Mas os homens têm dores ali que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para adentrar. Para que não seja tão, como que eu vou dizer, invasivo para quem nunca teve Uhum. contato com uma terapia ou alguma coisa assim. Mas é tão bonito de se trabalhar, porque assim, eu sou suspeita, gente, eu também gosto de trabalhar com homens, mulheres, não tenho diferença. Mas é muito bonito também trazer essa energia para o homem. Sim. É que uma coisa que acontece muito, né, que eu falo que eu acho que desde sempre, eu sempre nesses processos de terapia, né, na oratória das pessoas, na condução de trabalhos espirituais, eu acho que justamente por eu ter tido relacionamentos, né, com ambos os sexos, assim, eu tive essas experiências. É flex. Sou flex, né? Então, assim, eu também já fui a sustentação de um masculino, né? Eu sei, esses extremos eu reconheço, Uhum. mas eu vejo uma certa alienação, né? Que isso que eu falo para os homens que me buscam, tipo, olha, também toma cuidado, porque existe esse pseudo sagrado feminino também, né? Eu acho Sim, que sim. Existe uma viajada na existe uma maionese viajada na astral, né? maionese É. que acaba castrando os caras. Eu, Uhum. assim, tô falando até num contexto mais heteronormativo, vai. Aí vem a parte, tipo, o homem que trabalha o feminino, aí fica fraco, aquela coisa do homem fraco. E, de fato, assim, eu como mulher, né, a minha parte loba, a minha parte sexual, tal, não se atrai também. Sim. Assim, tem uma parte tipo, não, pera lá, você não está trabalhando o seu feminino, você está indo para um lugar, você está se escorando numa ideia para você não ter atitude, você vai virar filho, sabe assim? Então, assim, as pessoas precisam, né, ter essa consciência do que realmente elas precisam se assentar. Eu, quando eu estou Uhum. vendo um homem, eu estou vendo uma mulher, eu falei, eu preciso assentar o seu eixo, sua pombagira, você também. E cada um, sabe? Uhum. Eu tenho esse olhar. Então, quando o homem está muito na pombagira, Não vai. né, está muito ali, ele também não cocria, ele não Sim. manifesta, ele tem problema de relacionamento, né? As mulheres também às vezes pode ter uma questão de não confiar, porque imagina, né? Gente, o povo vê, né, essa fortaleza, temos aqui uma tata caveira, né, com um cajado desse tamanho, que a rainha dela é assim, então então, né? Então assim, foi um processo também para ela sentar a pombagira dela. Então, eu falo que simplesmente é isso, né? O meu parceiro, né, ele precisa alimentar essa minha pombagira. Ele precisa segurar. Por isso que eu achei lindo vocês. A pombagira, ela é assim mesmo. Tipo, ele tem que ter esse canal, você cria essa parte, essa sensibilidade. E as nossas pombagiras também não são fofas, meu irmão. Entendeu? Então, assim, tem pombagira minha que eu só chamo em último caso. Porque não rola. Porque eu falo que se tem uma que eu falo que é o meu lado gay, meu lado, né, Ana Carolina Produções, eu tenho uma que não gosta nem de humano. Então, assim, eu falo que eu percebo esse lugar de ação, aquele que está agindo, aquele que movimenta, aquilo que precisa ser sentido, né? Então, esse lugar da fraqueza, de tipo, masculino, não vai achando que você está aí no meio das mulheres com florzinha no cabelo girando, que você expandiu a consciência na gratiluz e é um homem iluminado. Pode ter certeza que não é bem por aí, né? O Pedro, eu acho incrível porque ele mesmo fica falando para eu trabalhar essa questão da magia,
essa questão do encantamento. Ele fala, mas você é assim, é a sua essência, assume, traz para fora, não é? E às vezes você vê, esse lugar da magia, gente, não é um lugar fofo. Pelo menos no meu ponto aqui da força, não é. Não, não. Né? Eu falo que a mulher, essa coisa até do que eu entendo como quimbandeira, é terra, é corpo, é sangue, Uhum. é toda essa parte que convida a gente para até esse olhar primitivo da história. Então, querendo ou não, eu falo que a mãozinha que está lá no baixo é o lado feminino do rolê. Uhum. Né? Então, assim, o povo subestima. Você vê que tem essa distorção. Uhum. Por isso que eu falo que tem muito masculino que se ilude com a ideia de que está expandindo, né? E a gente tem que dar uma aterrissada, tipo, não, cara, peraí, você está voando, Uhum. né? Então você vai ter problema com sexualidade, vai psicossomar de algum jeito, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas, né? Existem os estereótipos, mas eu falo que quando eu estou assentando mulheres e eu olho para os parceiros que estão perto dela, eu falo, mano, esse cara é foda. E às vezes pode ser um homem extremamente sensível, extremamente calmo, Uhum. né? E tá segurando, né? Muito, muito sobre isso, sabe? E eu brinco, eu falo que a Ju, ela teve uma paciência comigo. Não foi, Ju? Que foi? Que trabalho que você deu pra Gente, Ju? Rê? eu e a Ju, a gente teve várias. A gente ainda tem, né? A gente fala que são os papos cabeça. Uhum. Várias vezes a gente sentou, a Ju literalmente desenhou para mim. Funciona assim, funciona assado. Porque imagina, o que eu não tive que desconstruir para assumir tudo isso, Sim. mesmo porque eu venho de uma. A minha família toda é evangélica. Então, assim, só eu que tenho um caminho diferente, que tenho uma perspectiva diferente. Então, tudo era novidade. E muitas vezes eu ainda me pegava em crenças que eu ouvi quando eu era criança, Uhum. ou ouvi aqui ainda. Então, a Ju sabe, eu tenho um lado muito racional. Uhum. Então, literalmente, ela desenhava comigo. Rê, é assim, daqui, ó, tem o equilíbrio, tem as dimensões acima, as dimensões abaixo. E ela ia me explicando, porque para mim tinha que fazer sentido para passar com CRE, para passar pelo processo. Uhum. Uhum. E hoje, ela conseguiu me trazer uma visão de que eu não vejo mais essa segregação. Eu vejo tudo uma única coisa. O todo é isso. Sim. O todo, literalmente, são todas essas dimensões. Sim. Em que alguns negam as dimensões literalmente mais densas, Uhum. achando que é o errado, que é o mal, que é isso, que é aquilo. Tudo isso é falta de informação. Sim. Isso foi, né, nas liturgias, traduzindo como se fosse a mulher, é o lugar da O mulher. lugar da mulher, exatamente. Então a Ju, ela foi trazendo esse meu feminino de volta também. Uhum. Só nessas conversas, nessas explicações, trazendo esse poder de volta. Uhum. Porque chega num ponto que é o que a gente fala, alguns usam o termo espiritualidade tóxica, vamos dizer assim, mas você fica só naquela busca da informação, da iluminação e tal. E a Ju falava, Rê, são árvores flutuantes. São árvores flutuantes, lembra? Tem que ter raiz, tem que enraizar, tem que trazer. E aí eu percebi isso até no meu trabalho da prosperidade. Uhum. Porque a prosperidade você materializa onde? Aqui. E aonde que está a manifestação? Na matéria, Uhum. no denso. Mas isso é uma coisa que eu tenho muito firme e forte em mim, que sim, eu sinto, eu trabalho com isso, mas eu estou aqui agora que eu tenho que trabalhar, porque eu não faz sentido eu estar aqui, estar buscando sempre algo fora. Claro que eu posso me beneficiar do que eu sinto, de informações que vêm, mas para cá, né? A gente viajar muito, a gente sair muito daqui, acaba que o aqui fica chato. Além de ficar chato, você literalmente não manifesta o que você quer aqui. Exato. Sempre esperando uma salvação de fora. Ou às vezes, eu sou de outro lugar, eu vim não sei da onde. Ok.
Mas a gente não pode ficar preso a isso. Uhum. Porque, às vezes, isso também é válvula de escape. Sim. Eu quero fugir daqui, então eu preciso... eu sou de outro lugar, eu vou para não sei Sempre- aonde. Isso não acontece muito? Acontece Eu muito. sou de não sei de qual planeta, Ai, sou eu lá não sou daqui. das Ok, você não é daqui. Tá estrelas. fazendo aqui, ô Eu amo o criatura. Wagner Borges, que fala que o CPF chega Aqui, onde? o boleto Chega é aqui. O boleto é aqui. É, Não, exatamente. porque aí a pessoa vem, né? Dá a impressão que. Aí você já vê o transtorno de personalidade ali. Eu adoro ver. Aí, tipo, eu tô, né? Eu tô indo embora, né? Tipo, vocês são uns bando de merda, eu sou superior. O texto interno é esse, né? Porque Sim. essa é a parte que eu escuto. É. Né? Vocês são Não, eu inferiores já a ouvi mim. conversa assim, porque Eu vou vocês são. iluminar. Porque vocês são assim, né? Vocês quem, amor? Eu tô Você aqui, tá eu tô humana. aqui, eu tô aqui, O boletão tá vindo junto né? com o Eu meu. tô aqui fazendo um favor pra vocês, É né? tipo E tal. isso, é. Aí, enfim, aí é a mesma pessoa que às vezes vai bater na nossa porta pedindo terapia porque não tem prosperidade na vida dela. Aí eu falei, como é que tá o seu feminino? Então, como é que tá as suas relações? Aqui. Aqui, Uhum. caralho. É. Não adianta dar você pode colocar lá um Armani, eu sou o foda da espiritualidade, mas se eu olhar para você e você, né, não Uhum, tem uhum. isso, não tem esse lugar de sou próspero de verdade, e pode ser até numa casinha de sapê, Exato. Vamos falar que você não prosperidade não tem, envolve só não é o poder dinheiro. aquisitivo, o É de Exato. dinheiro. estado de espírito. Você não Exato. entendeu nada. Essa pessoa, e muito pelo contrário, é bem capaz de, né, para quem crê em reencarnação, em dimensões, essas coisas, essa pessoa pode voltar. Ou repetir, mas ficar De ali na novo. sincronia, porque é sintonia. Né? Então, são pessoas que vão alimentar pessoas que estão ali no sistema da massa da alienação. Uhum, uhum. Eu né? acho que a pergunta que a gente tem que fazer é: tá te libertando ou tá te aprisionando? Exato. Porque todos esses conceitos chegam num ponto que começa a te aprisionar de novo. Você fica preso nisso. Não, porque eu estou preso da onde eu vim, eu estou preso estou preso para onde eu vou, estou Uhum, preso da onde que eu vim, uhum. estou preso no agora. Então, assim, tudo isso a gente tem que libertar. Tudo tem que ser fluido. Por isso que a gente fala da prosperidade e a fluidez. Então, é você ganhar consciência sobre isso, mas não ficar preso Uhum, uhum. nesse passado, nesse futuro, ou sou não sei da onde. Não, ok. Traz isso como consciência, trabalha a informação e segue. Vai-te embora. Vai-te embora, segue o teu E caminho. manifesta, E né? manifesta. Então, então, assim, nesse aspecto de feminino, seja quem for, porque óbvio que para eu acessar a minha própria medicina, a minha missão, eu tive que esfolar o meu feminino Uhum, muito. uhum. Então, assim, de perdoá-lo também, né? Muitas coisas. Só que tem essa questão aí do perdão, que aí já vai para a parte da dogmática vigente. Então, as pessoas elas podem até proclamar contra, mas a parte sistêmica de manipulação é a mesma. Então, é aquela coisa, você deve, você deve, você deve, você deve, é o perdão, 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 e não julgue. Uhum. Sendo que, para mim, do meu olhar, né, o julgamento é muito sobre você abrir esse olhão de mãe Kaali e eu vou ceifar a sua cabeça começando pela minha. A minha filosofia é essa. Né? Então, eu identifico esse aspecto aí. Então, eu vejo até figuras femininas colaborando para esse tipo de alienação. Né? Colaborando para, né, enfim. Então, as pessoas realmente elas até essa parte de comunicação, principalmente vocês, né? Porque eu sou pública, mas eu não tenho essa caminhada que vocês têm forte com comunicação, né? Você tem, mas já no campo alguma coisa tem? Que eu saiba, É porque a parte de criação, né? Eu acho que às vezes é o campo inteiro, né? Essa calunga grande mesmo, né? Então assim é um portal que está se abrindo por conta disso, né? Porque a terra ela é mais água, né? Então assim é muita coisa envolvida, né? Então eu acho que o que a gente está fazendo, o que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo. Né? Porque ela também Nós estamos participa. fazendo. É muito importante. É importante. Né? Você disse que
você não vê dessa forma segmentada, assim, você não vê, você vê como um todo. Mas você em algum momento sim viu como uma forma, peraí, isso aqui está aqui. Eu porque você aprendi que era segmentado. Exato. E aí que eu quero chegar. Olha o quanto é importante ter uma Renata Palomo, ter uma Mama, ter uma Ione, ter enfim, que já entendeu um rolê diferente, que pode passar adiante de uma forma diferente. Então, sim, você não vê dessa forma, mas tem tanta gente que vê ainda dessa forma e que sofre com isso. Então, se a gente for olhar assim num macro, o quão é importante esse trabalho de formiguinha que a gente faz. Porque mesmo que a gente alcance muitas pessoas, é um trabalho de formiguinha. Mas olha o quanto é importante, o quanto a Juju adicionou para você na sua vida, agregou para você. E ela também, pra mim, Sim, né? Porque querendo ou ambas. não, ó, é uma caveirona com um cajado enorme, eu acho que ela aguenta os meus B.O.s. Um cajado enorme. Posso aceitar também receber dela, sabe? Claro, sim. Não, mas eu acho importantíssimo a Coitada gente do aceitar meu. receber o cajado das amigas. Durante aqui a propaganda do Alma, eu falei que ia falar depois da propaganda, a gente vai mulher, é assim, né? E é uma delícia. O Rafael, que está na nossa plateia, fez uma pergunta para a Juju. Você lembra, Ju? Acho que eu acabei até respondendo. Acho Eu que a cheguei a Ju responder. já já respondeu? respondendo já. Peraí, vamos dar o microfone pro Rafa? Pô, com licença, Ju. Dá para pegar o Rafa, gente? Vamos lá. Eu falei o seguinte, que eu sempre vejo os posts da Ju e eu vejo que também tem uma cobrança do homem ser homem também, né? Porque você sempre fala lá, porque se for para ser um fraco, não serve e tal, né? Que ele tem que ter esse papel de homem. Então, para equilibrar esse lance aí do masculino e feminino, não é tão simples assim, né? Mas você não acha que existe uma cobrança muito de perfeição? Porque aí o cara não perde um pouco de identidade? Porque tem gente que naturalmente vai ter uma personalidade mais masculina ou mesmo mais feminina, né? Obrigada, Rafa, pela sua participação. Volte sempre, viu, querido? Eu acho que eu respondi parcialmente, mas vamos tocar na parte prática. Assim, do que eu entendo, né? Eu falo que a parte que eu acho que a gente vê, né, que a gente cobra, que eu falo que ao mesmo tempo que tem essa cura do masculino que tem que ter, de ele soltar a parte das emoções, eu defendo isso, também tem um lugar da má educação até do próprio feminino machista, né, que acaba, né, enfim, tem uns filhinhos da mamãe eternos. Então, assim, a gente precisa sentir o básico, a gente fala que é o básico, né? Tipo, essa coisa do ser provedor, sabe a parte sobrevivência, o modo sobrevivência do cara? É isso, né? Se eu for tentar descrever de forma instintiva, eu sendo bem fêmea. Por favor. Sabe, a testosterona, entendeu? Então, assim, é esse lugar, né? Então, se o cara não ter o instinto, querendo ou não, né? Isso faz parte de nós. A gente pode estar iluminado o que for, mas na hora do vamos ver, meu bem. Tem que sentir, porque eu falo que não é uma cobrança de perfeição, é o básico. O problema é o básico, porque querendo é uma parte também que eu tenho que trabalhar. Eu também tenho que sustentar esse cara quando der B.O. nele, sabe? Exato, eu queria chegar nesse ponto, sabe, que a gente de falou tipo, muito deles, né? Cara, esse cara é foda pra caramba, então tipo, cara, então é porque eu seguro o resto dele. Se um dia ele desabar, se um dia ele precisar chorar, se um dia ele ficar desempregado porque deu ruim, cara, estamos aqui. É ter isso. Então, se, por exemplo, eu tiver muito nesse lugar da sustentação, essa coisa muito do tudo, aí a gente já percebe esse lugar da fraqueza, porque querendo ou não, é o cara que está ainda jogando videogame e não quer sair dali. Sabe assim? É esse lugar aí. Eu acho que não é, eu acho que nesse ponto da sua pergunta é mais do sentido do cara que não quer deixar de ser menino, né? Da mesma forma que tem muitas meninas que eu também vejo, mulheres que tem aquela coisa que eu falo, gente, parece que está alimentando pedófilo até. Sabe? Eu também vejo isso nas mulheres. Tipo, ó, você está muito infantilizada. É a parte infantil, eu acho.
que eu acho que a gente acaba macetando, né? Uhum. Então eu falo que quando às vezes eu dou essa cobrada no masculino, eu falo, poxa, querendo ou não, eu estou fazendo o trabalho que a mãe dele não fez e sendo o papel do pai dele, que talvez ele não tenha nem essa referência saudável, vendo por esse aspecto. Mas eu também trabalhar as minhas também. De, por exemplo, falei, cara, eu preciso também baixar minha guarda para permitir também ele ir para ação também. É esse olhar, esse para mim a caminhada sagrada, né, é seguindo por esse raciocínio, né? Então, sabe a coisa de complementar mesmo, tipo, ó, tamo junto, né? Então assim, é lógico que nem tudo da internet eu compartilho. Tem coisa que eu vejo que é ataque, tem coisa que eu vejo que é, enfim, virou uma zorra, né? Depois que o povo entendeu que não precisa mais participar de um concurso para entrar na TV. Eu sou dessa época, que era difícil você ter um Sim, canal de comunicação. E aí entrava, ficava famosérrimo, né? Agora virou, então assim, eu vejo o lado da mulher que está lá frustrada, enchendo o saco, atacando os meninos, e eu falo, não, pera lá, que isso daí é recalque, porque eu sou atacada por várias. O meu feminino incomoda muitas mulheres. Aí vão falar que o meu feminino, que eu sou masculina, que eu tô com masculino ruim. Aí, na verdade, é uma projeção dela daquilo que ela gostaria de ser. Exato. É complexo, mas é esse o ponto, entendeu? Não sei, eu te respondi? Fez sentido? Mas essa Fez. Você é competição- maravilhosa, Juju. Rafael está dizendo que ele é esse cara que gosta de videogame e é apaixonado por futebol. Mas olha onde você está agora, com o quê? Do 10 horas da manhã, num projeto que envolve o feminino. Já é você não é exemplo, meu bem. Tudo bem o exatamente. videogame, tudo bem. O problema é o cara não querer aceitar ir para o mundo adulto. Você aceitou, você vestiu. Mas tem a parte, Fia, eu faço bonecas, tá? Você viu? Eu tenho a minha menina, a minha criança Tá ali, aqui, coisa mais minha linda. descontração. Eu vou assistir Chaves, tá, gente? De vez em quando. Eu gosto. Eu só não jogo videogame porque eu parei. Então, assim, não é os extremos. Gente, não vão pro extremo das coisas. É esse o ponto. Tudo é saudável se você faz, né? Então, você precisa ter o seu lazer, óbvio. E vai ser, e que bom que seja no videogame, não é no puteiro, por exemplo, como muitos fazem. Então, é uma qualidade, querendo ou não. Olha, eu tô, ó. E você falou uma parte importantíssima, porque você falou assim que você sofre ataque das mulheres. Isso daí vem muito do feminino. Sim, né? Eu sempre falo com a Ju. A gente olha, hoje em dia na rede social, você coloca o que você quiser. E aí você vai fazer no seu trabalho. Eu curto a Ju. Até que a Ju não tenha uma fama ou não brilhe mais do que eu. Exato. A partir do momento que você começar a brilhar mais do que eu, você já vai começar a incomodar. Então, isso também é um trabalho que a gente precisa fazer. Infelizmente, na minha percepção, não sei de vocês, a gente percebe isso muito mais intensificado nas mulheres. E isso me dói tanto. Porque eu falo para a Juliana, uma das coisas que a Ju me ensina, a gente está falando desse equilíbrio, é essa atenção. Você prestar mais atenção nisso. Eu sempre tenho a visão de que tudo é legal, de que você quer o meu bem, de que está tudo certo. Só que nem sempre as coisas são assim. E essa clareza de visão, a Ju vem me ajudando nessa mudança de ótica. E assim, eu quero ver você brilhando, eu quero ver a Ju brilhando, eu quero ver todo mundo. Sim. Cada um está no seu reino pleno. Exatamente, tá cada um está no certo. seu lugar. É o que a gente brinca aqui. Olha só, a gente tem tanta troca, só que olhando assim, parecemos diferentes. Mas, na realidade, a gente tem essa integração. Sim. E eu falo que eu sempre fui muito agraciada, porque as coisas que eu vou estudando e que eu vou percebendo, os mentores vão me mostrando. E eu falo para a Ju que eu tive uma visão que eu nunca mais me esqueci, que você estava falando dessa integração do todo. Eu estava no centro de uma roda, e em volta tinham todos os meus mentores. Que lindo. Os que a Ju assentou e os Que que eu já lindo. conhecia. Então, assim, todos num único propósito. Então, assim, não tem mudança.
Mas, infelizmente, essa competição, ela existe, essa Existe. segregação, Existe. ela existe. Mas o sistema, o patriarcado, sei lá, o nome que quiserem dar, fez isso com a gente. Fez a gente competir com a gente mesma. Isso é muito triste. Eu acho que vem mudando, sim, mas eu sinto muito isso ainda. Vocês, como mulheres, que a gente aparece muito, a gente sente muito isso. Tem uma coisa que é muito real, que é as mulheres que são mais próximas da nossa vida, tirando a minha família, mas que se diziam amigas, colegas, elas não curtem um post, elas não fazem um comentário. Isso é realmente muito triste. Para mim, eu não vejo problema, mas talvez porque eu tenha encontrado esse encaixe já desse meu feminino e que eu possa alcançar também dentro do que é o meu campo, dentro do que eu vim para fazer. Mas isso ainda é muito real. A gente foi realmente ensinada a ela é mais gostosa, a roupa dela é mais bonita, mas porque ela é puta, mas porque ela Eu sou chamada disso desde criança. Exato. Então, sabe? E é real. Eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande para curar isso em nós mesmas. Eu acho que o Entre Deusas vai falar ainda muito sobre isso, assim, sobre calma, gente, tem lugar para todo mundo. É que você é desse rolê aqui, ela é desse rolê aqui, mas a gente pode todo mundo se unir e ser feliz junta, pô. E é o que quem está com um projeto, ninguém pega e reposta. Não, alguma coisa tem que sua. implorar. Imagina. Ai, Ao não menos que posso. você feche um contrato, um ao menos que pacto. você. Exato. Olha, você faz. vai ganhar tal. Ou, Beijo enfim. para todos vocês. Queria, tarará, a gente chama. Estamos disponíveis, gente. Contratinhos, vem em mim que eu tô fácil, não é? Não, gente, eu Não, mas compartilho porque eu fortaleço falando mesmo. nisso, se você quiser divulgar aqui, mulheres quiserem divulgar aqui o seu trabalho, a sua empresa, as suas terapias, colocar aqui no Entre Deusas, entre em contato com a gente e vai estar o número aqui, ó, que o meu editor vai colocar o número aqui, ou é aqui, eu vou fazer assim para ficar mais fácil. Em algum Entre em lugar vai contato tá. com a gente, que vai ser legal, porque eu tenho certeza que vai ser visto por muita gente, principalmente mulheres, né? Então, colocar o trabalho aqui vai ser interessante. Só que E a gente está apoiando todo mundo. E isso é uma escassez inconsciente. Uhum. Porque se eu acho que você vai roubar o meu espaço, Exato. é porque eu estou na limitação. Eu já estou com uma insegurança Eu gigantesca. não estou vendo as possibilidades que podem chegar até a mim. Uhum. Mas também, além desse senso de escassez, também tem outras percepções, que a Ju pode falar até melhor do que eu, que eu estou aprendendo sobre isso, que infelizmente as pessoas não vão fazer, porque é para não te enaltecer mesmo. Que nem, por exemplo, um processo de cura, um exercício para vocês que estão assistindo. Ótimo. Ela acabou de trazer, né, ela está disponibilizando esse espaço para vocês divulgar e tal, ok. Vamos dizer que o gatilho do interesse foi feito, que é normalmente onde as pessoas se movem, mas quem está no propósito, quem entendeu isso aqui, vai falar, que nem eu entrei aqui, tipo, caralho, mana, olha o que você fez, olha que coragem. Eu não vim aqui fazer propaganda no meu trabalho, eu vim prestigiar você, né? Quando você me mostrou, quando eu me conectei com a sua guardiã, fiquei emocionada. Eu falei, cara, foi uma moça que eu conversei, que ela abriu o coração dela, contou a história dela, isso aqui é uma conquista dela. Uhum. Então aqui é um brinde para você. A gente vai brindar. Vamos brindar já, Vamos então. brindar isso, essa. Maravilhoso aqui, ó. Estamos com o primeiro foi com champanhe. Essa. Agora, hoje foi com suco. Bora beber, gente, vai transar. Entendeu? Então, assim. E eu já me fudi muito na vida por ser muito assim, de ter Uhum. fortalecido muita mulher, Tô focando agora no feminino. Vamos dar Sim, sim. descansar os meninos um pouquinho. Sim. Vamos setar um pau nas meninas agora. Que pode, né? Pode também. A gente não passa Pode. pano pra ninguém Agora também, pode. gente. Tem um lugar de fala. Então, assim, eu passei por traições e apunhaladas ferradas de mulher, assim. Uhum. De situação assim, então. Essa coisa da competição, porque querendo ou não, eu falo que a parte do patriarcado é porque ele se alimenta disso. Ele tá ali, é tipo o gladiador. Sim. Tipo, ver duas mulheres se pegando, gente, é uma delícia, né? Entendeu? Querendo ou não. Mas faz parte da natureza dessa coisa do território da mulher também, Uhum. né? Então, não é só o sistema, isso O é interno.
Porque querendo ou não, mas querendo ou não, tem o lance ali do macho, né? Da conquista, né? Uhum. Por que que ele tá olhando para ela e para mim não? Por que que tá não sei o quê? A comparação. A comparação é O foda. lance é a comparação. Porque assim, é tipo assim, eu nunca vou conseguir, tipo, não faz sentido eu, na hora de eu fazer a sua pombogira e tipo, peraí, eu tô vendo ela assim. Eu vou fazer dessa forma porque a Rê, né, ela quer incorporar esse arquétipo aqui porque ela tá vendo que as outras estão nesse caminho e ela quer também, mas não, eu vou tirar a essência dela. Então assim, é muito da mulher, né, uma inspirar a outra sendo Uhum. a sua individualidade. Mas o problema é, dependendo da pessoa, você é uma agressão ali. Eu lidei com pessoas assim, tipo de perigo, nível de perigo, Nossa. né, de projeção, de tipo, o peito dela é assim, ela tá assim, eu queria ter e não posso, não deu certo, então eu vou falar mal dela, eu vou falar das escolhas dela, que a escolha dela é errada. Uhum. Aí aquele meu corpo e minhas regras já vão pro ralo. Tipo, a mulher, ela é em todo lugar. Só que será? Porque quando essa mesma mulher assume isso daí, ela vai incomodar até às vezes a pessoa que pregou isso. Tipo, você vai suportar o meu axé? Vai suportar a minha energia? Né? Então aí começa esses boicotes e tal. Eu acho até importante, até como Kimbanda, eu falar isso, porque já é um campo de proteção para você não atrair esse tipo de mulher aqui. Uhum. Porque vai rodar mesmo, não tem, é um lugar de verdade, Uhum. sabe? Uhum. Foi o que você falou, Ju, seja você. Sim. Então eu falei, posso ser eu, né? Porque eu já trabalhei em empresa com mulher que eu tinha que falar assim, né? Eu tinha que trazer isso, né? Eu não podia, não podia. É lógico, né? Que trabalho corporativo eu entendo. Mas coisas que não precisariam ser corrigidas, era um incômodo mesmo. Uhum. Ela está chamando mais atenção, né? Eu me moldei a um sistema para agradar e ela tá tacando foda-se e está sendo reconhecida e eu não. Eu já passei isso dentro de empresa, até processei, beijo, Solange, tá? Tentou, né, fia, puxar o tapete, não deu. Então, assim, é isso. É isso, eu tenho esse lugar assim, então. Aí, vamos dizer que é a minha parte do meu masculino, então, Sim. Ah. que tá vendo ali, então, meu bem. Mas a mulher também Sabe? consegue. Então, assim, eu acho isso muito importante. Dentro do RES eu vejo isso, eu me afastei de pessoas por conta disso, Uhum. de eu ver isso muito claro, assim, bem terapeuticamente, eu observar a pessoa ali, sabe, fazendo um mutirão ali, né, querendo ou não, tá movimentando massa, Uhum. só que é pra, tipo, ela tá fugindo dela mesma, tem um monte de encrenca, né, fala de pombagira, mas se tiver uma na frente, não dá conta da energia dela. Gente, eu adoraria ficar aqui mais 5 horas. Já passou um tempo? Já passou, Juju tem compromisso. E aí eu já deixo o convite para vocês voltarem. Ah, delícia. Vamos olhar Não, nas com nossas certeza. Eu tô com uma agendas. ideia aqui, hein? Você está com uma ideia? A hora que terminar aqui, eu tô com uma ideia. Ah, maravilhosa, já gostei das suas ideias, nem sei o que é. Aí ela fala assim, um dia você fazer um strip, né? Vamos fazer então. Momento cabaré. Aí, e a gente vai fazer ainda, você vai ver se a gente não vai. A gente vai estar partindo para o final, mas antes disso, eu quero que cada uma de vocês deixe uma mensagem para as mulheres. Eu sei que tem homens nos assistindo também, mas como é um Entre Deusas, eu quero que vocês deixem, a partir da caminhada de vocês, uma mensagem para essas mulheres e conte para a gente, para elas, para todos nós, onde a gente pode encontrar vocês, no trabalho de vocês. Comece. Quer começar, Juju? A mensagem que eu deixo é: resgatem o seu poder pessoal. Resgatem a sua essência, quem de fato você é. Siga o seu caminho, sem comparações, sem competições. Siga o seu coração. Entenda esse todo como verdadeiramente ele é. Procura aquilo que te liberte, não aquilo que segrega. E eu acho que é essa visão nossa de unicidade que a gente precisa cada vez mais levar para mais e mais pessoas. E se você quiser mais informações sobre prosperidade, sobre terapias, no Instagram, Renata Palomo, você pode me encontrar.
no meu site também, renatapalomo.com.br. Lá tem todas as informações sobre os métodos terapêuticos que eu trabalho, palestras, cursos, mentorias. E agora eu estou com um projeto novo na rádio Mais FM 88,3, Olambra e região metropolitana de Campinas, mas demais localidades você também pode ouvir o programa através da maisfm.com.br. E esse projeto tem muito também a contribuição da Juju aqui, que esteve comigo desde o Eu tô início. virando o Edir Macedo Não é? da macumba Da, de do vocês. ocultismo. Essa mensagem que eu estou deixando do poder pessoal, a Ju sempre falando para mim, Rê, você é a comunicação, Rê, é isso, é aquilo, resgata isso. A Ju sempre me viu e sempre me vê de um tamanho que eu ainda não me vejo. Mas essa mulher, ela consegue ver o que eu ainda vou alcançar, essa visão que eu ainda preciso alcançar. Né, Ju? E mulheres como você também faz isso por mim, você também está fazendo isso por mim, né? Porque quem diria, aí a minha criança também te agradecendo, eu acho que eu já te agradeci em nome da minha criança daquela outra vez. Já. Eu falei, tipo, né, de agradecer por permitir a minha expressão, né? Eu acho que isso tem muita relação com o meu trabalho, que um processo de morte, um processo iniciático, reiniciático, né, na verdade, é você chegar ali no nível de libertação que é a sua expressão, né? Então aqui é um portal disso, né? Então eu falo que eu fico meio assim de fazer propaganda no meu trabalho, porque é quase um plano funerário, sabe? É tipo uma coisa meio assim, né? Mas façam, gente, é um plano anual, viu? Né? Então, assim, com relação ao meu trabalho acima de tudo, né? No ateliê, para quem sentir, né, esse chamado de se conectar com a espiritualidade, porque não é só sobre Exu e Pombogira, é o que você vibra, né? As deusas, as divindades. Então, lá na minha página, Templo Calunga, _ Rosa do Deserto, tem lá o meu trabalho sacerdotal, a minha parte né, minha contribuição nesse sentido. E lá as obras lá, né, minhas artes, né, num todo. E o que temos aí, inclusive até aproveitar que no sábado agora, né, lá no outlet da Baicame, eu vou estar lá. E toda terça-feira, na Alameda Gabriel, também pela Baicame, que estão com esse projeto lindo, né, de terapias de feminino, né, com as mulheres místicas, com as mulheres da espiritualidade. Na terça-feira lá, inclusive numa contribuição Terça-feira, legal. dia, porque A partir da semana que vem, toda terça, na verdade. Toda terça eu vou semana que estar... vem, então, é que como a gente está em gravação, é meio atemporal, né? Ah, então, tá. Então seria a partir da semana... Segunda quinzena de outubro. Segunda quinzena de outubro. Sim. Então, assim, eu vou estar nesse endereço para quem tiver disponibilidade, achar, né? Porque normalmente eu atendo no templo, né? Esse contexto de sair da toca para mim é bem novo. Mas para quem, né, tiver essa vontade de ter uma conexão, né? Nesses dias eu estarei lá. Mas, acima de tudo, o processo de morte, renascimento e artístico é atemporal. Eu não tenho muito, né? Então, quem sentiu o chamado mesmo, entra lá na minha página, sinta o que fizer sentido, chama, porque é a partir do seu grito que eu vou saber o que eu faço com você. Né? Que parte sua precisa ir, se é uma imersão, se a pessoa vai se iniciar, se vai se assentar. Então, realmente, esse ambulatório que a gente acaba fazendo, né? Mas é isso. E, querida, a gente quer desejar o maior sucesso do mundo nesse seu programa, que a gente já sabe que vai ser um estouro. Obrigada, que você possa cada vez mais expressar a sua essência, expressar o seu divino, a sua deusa que tem aí, ajudando mais e mais mulheres e homens. E a gente não tem dúvida que esse programa vai alcançar muito, muito mais pessoas. Né, Ju? Eu não tenho dúvida. Quando eu vi o cenário, eu falei, ixi, ela se achou. Então... E eu agradeço vocês fazerem parte disso, porque a gente nunca faz nada sozinha.
né? Eu agradeço muito a vocês que têm aceitado o convite, o Rafa que confiou em mim para isso, né? Me deu esse rolê aqui dentro do Expanda, ao meu love Vinícius Rastrello, que também me dá um chutão na bunda, vai para frente, e a minha a da Cigana da Estrada, Pombagira Laroie, que também não me deixa, ela não me deixa esmorecer. E muito obrigada, gente. Foi muito legal, foi muito gostoso, gratidão mesmo. Foi forte. Eu tenho certeza que vai tocar em muita gente o que foi dito aqui hoje. E eu quero agradecer também, não só pelo papo, mas por essa troca de gratidão. A Juju me auxiliou, mas a Renata também, mas isso é importante. A gente falou sobre isso hoje, dessa competição feminina, que é muito triste. E ter vivenciado isso aqui diante das câmeras é muito importante. Para todo mundo ver que eu estou nesse espaço, ela nesse, mas estamos juntas. E o principal é É real. real. A gente não combinou nada disso. Então, estamos juntas em caminhos diferentes e a gente chega mais forte onde a gente quer chegar. Então, gratidão de verdade. Vocês vão voltar, a gente vai conversar sobre isso. E eu quero agradecer às deusas que estão nos assistindo. Já agradeci às deusas que estão aqui. E quero agradecer também às deusas que estão em outros planos, que eu tenho certeza que estão impulsionando a gente. E aí eu vou deixar a frase de impacto final. Que é linda, que eu amei, que é escutar o feminino, é despertar a alma coletiva. Obrigada. Laroie, armar, gente. Beijo. Beijo. Mais um, mais um. Obrigada, Juju.